Janela Indiscreta, a exploração cinematográfica de Alfred Hitchcock sobre o voyeurismo, por Sven Mikulek. Apesar de toda a nossa educação e experiência de assistir filmes, ainda não encontramos um exemplo melhor de um filme que tão eficientemente, elegantemente, de uma forma brilhantemente simples, consegue produzir um protagonista com o qual é fácil se conectar. Um herói cujos olhos se tornam nossos olhos, cujos medos, dúvidas, ansiedade e curiosidade instantaneamente se tornam nossos. Em Janela Indiscreta, Alfred Hitchcock decidiu criar um fotógrafo profissional, que é forçado a passar seus longos dias de verão ao lado da janela aberta de seu apartamento, de onde ele faz o tempo passar menos dolorosamente, observando seus arredores, ou para ser mais preciso, os outros inquilinos de seu prédio. Como qualquer um que assistiu a este filme já sabe, e, sinceramente, esperamos que a maioria de vocês saiba, o fotógrafo temporariamente deficiente fisicamente, acidentalmente testemunha algo que ele imediatamente classifica como assassinato. E em sua jornada persistente de descoberta da verdade, somos sugados para sentar bem ao seu lado, naquele único cômodo onde a maior parte da ação acontece. É uma das melhores ideias de Hitchcock, traduzida para a tela como um verdadeiro clássico de suspense que nunca nos cansamos de assistir. Rear Window foi escrito por John Michael Hayes, que o baseou no conto de Cornell Woolrich, de 1942, intitulado It Had to Be Murder. Mas o filme como tal dificilmente seria possível se não fosse por Jim Stewart, o mais extraordinário cara comum da velha Hollywood. Grace Kelly interpreta sua noiva, uma bela jovem modelo que sai de seu caminho para acomodar seu namorado mais velho, um homem que parece estar fazendo tudo o que está em seu poder para se distanciar dela. Wendell Corey, Thelma Ritter, Raymond Burr dão excelentes performances, sem as quais Rear Window brilharia consideravelmente menos do que brilha. Mas Stewart é quem carrega esse filme até os créditos finais. Filmado pelo proficiente e produtivo diretor de fotografia americano Robert Burks, que trabalhou com Hitchcock em nada menos que 12 filmes, The Stranger on the Train to Marne, editado por outro colaborador frequente de Hitchcock, George Tommasini, Um Corpo que Cai, Psicose, Os Pássaros e mais 6. E apresentando as melodias do compositor germano-americano Franz Weissmann. Janela Indiscreta é amplamente considerado parte do grupo de elite dos maiores filmes já produzidos. O que torna esse filme tão bom é o fato de que ele pode ser visto e analisado de várias perspectivas diferentes. Primeiro, é um thriller muito eficaz, cheio de suspense de roer as unhas. Segundo, como a maior parte do filme é filmada da perspectiva do personagem principal, permitindo que a história seja simultaneamente revelada ao protagonista e ao público. Rear Window é um exame maravilhoso das qualidades voyeurísticas do cinema. O próprio Hitchcock declarou que está muito orgulhoso do filme porque ele permitiu que ele contasse grande parte da história confiando em visuais puros. Mas caso você ainda não tenha encontrado tempo ou motivação para vê-lo, fique tranquilo. O filme não chega nem perto de ser uma exibição da técnica cinematográfica indiscutível pela qual Hitchcock ainda é tão famoso. Por baixo do mistério do assassinato e de todos os truques que tornam Rear Window um prazer, discutir, explorar e dissecar em seminários, workshops, cineclubes, temos seres humanos reais, bem desenvolvidos e tridimensionais. Janela Indiscreta é, portanto, um filme sobre produção cinematográfica. Sim, mas também é um filme complexo, com profundidade, alcance, humor, calor, que está aqui antes de tudo para nosso prazer, repetido.
Um roteiro monumentalmente importante, leitura obrigatória para roteiristas. O roteiro de John Michael Eisner para Rear Window. Nota: apenas para fins educacionais de pesquisa. O DVD Blu-ray do filme está disponível na Amazon e em outros varejistas online. Absolutamente nossa mais alta recomendação. Quando se tratava de sua carreira, John Michael Eisner experimentou O Céu e o Inferno de Alfred Hitchcock. Os 4 filmes que eles fizeram juntos em um período notavelmente curto de tempo, em meados de década de 1950. Rear Window, The Catch and Drive, The Trouble with Harry e The Man Who Knew Too Much, versão de 1956. Pareciam fornecer os momentos definidores do currículo de Reis. Mas uma relação de trabalho inicialmente harmoniosa azedou. De acordo com Reis, Hitchcock nutriu o roteirista inicialmente apenas para traí-lo no final. Cerca de 2 anos depois de sua carreira em filmes B, você conheceu Hitchcock? Sim, eu tinha trabalhado em um programa de rádio chamado Suspense, que era um drama de meia hora. Então trabalhei em The Adventures of Sam Spade e vários outros programas de detetives de rádio. Ele costumava ouvi-los. Ele ouvia meu nome o tempo todo. Foi isso que realmente o fez se interessar por mim. Porque duvido que ele tivesse ido ver Was Arrow, ou Red Ball Express, ou qualquer outra coisa. Então ele perguntou sobre mim. Acontece que tínhamos a mesma agência, MCA, mas estávamos em departamentos diferentes. Ele me deu um teste e funcionou. Ele precisava de um escritor para Rear Window, então eu fui de filmes B para filmes A da noite para o dia. Como é que tudo isso aconteceu, a decisão de fazer Rear Window? A Paramount encontrou Rear Window. Hit havia deixado a Warner Brothers e estava procurando um lar. E a Paramount disse que se ele conseguisse um roteiro de uma história de Cornell Woolrich, eles fariam um acordo com ele. Eles lhe deram uma coleção chamada After the Diner Store, de William Irish, um pseudônimo de Cornell Woolrich, de cerca de 5 ou 6 histórias. Ele gostou de Rear Window e me trouxe para ela. Eu entendo que a personagem Grace Kelly foi ideia sua. Não havia nenhuma garota no original. Eu criei o papel. Rick tinha feito Disque M para Matar com Grace Kelly. E ela estava linda naquele filme. Mas não havia vida, nem brilho ali. Ele me perguntou o que deveríamos fazer com ela em Janela Indiscreta. Então passei um tempo com ela por cerca de 1 semana. Minha esposa, Mel, era uma modelo de sucesso. Então dei a Grace a ocupação da minha esposa no filme. A maneira como o personagem posava, o diálogo, refletia incidentes reais em nossa vida. Houve truques ou técnicas que Hitchcock lhe ensinou, coisas que você não fazia no rádio ou em filmes B. Gosto de escrever diálogos. É uma das minhas habilidades. Personagem e diálogo. Hitchcock, é claro, cresceu em filmes mudos. Todos aqueles diretores que fizeram filmes mudos têm uma tendência a confiar na câmera o máximo que podem. E eu peguei um pouco desse espírito. Hitchcock me ensinou sobre como contar uma história com a câmera e contá-la silenciosamente. Usamos um longo movimento de câmera para abrir Janela Indiscreta. Em Um Homem que Sabia Demais, na cena, no Albert Hall, com Doris Day e Jimmy Stewart, tínhamos escrito alguns diálogos para o caso de precisarmos, mas não pretendíamos usá-los se não tivéssemos que fazer. Hit, com sua maestria, sentiu que sem diálogo toda essa sequência final, onde o assassinato está prestes a acontecer, de uma figura central de algum país sem nome, seria mais forte. Descobrimos que não precisávamos do diálogo, mas o escrevemos de forma protetora. Você incorporou tantas brincadeiras inteligentes e picantes em seus roteiros para Hitchcock, particularmente Janela Indiscreta e Ladrão de Casaca. Havia um método para sua loucura? Claro, havia. Tínhamos censura naquela época. Então, se eu pudesse fazer isso e torná-lo divertido o suficiente, eu poderia escapar impune.
Eu costumava fazer isso no rádio, em programas como As Aventuras de Sam Spade. Quando eles descobriam o que eu estava realmente dizendo, era tarde demais para censurar. Acho que a sugestão é melhor. Prefiro dizer as coisas por meio de um recurso literário que seja interessante do que simplesmente dizê-lo diretamente. Muito do meu diálogo é indireto, com camadas de significados sub-rosa. É mais desafiador escrever dessa forma, e as pessoas se lembram das falas. Frequentemente as pessoas vinham até mim para pedir autógrafos, citava algumas dessas falas dos meus filmes de Hitchcock. Você costumava escrever com atores e atrizes específicos em mente? Certamente. Eu sabia que Grace Kelly estaria em Rear Window e que Jimmy Stewart, se gostasse do tratamento, também atuaria. Então eu pude escrever para eles especificamente. Eu escrevi um papel especialmente para Thelma Ritter, se eles pudessem tê-la, e eles conseguiram. John Michael Hayes, que será entrevista por Susan Green. Esta, na verdade, é a mais pura expressão de uma ideia cinematográfica. No outono de 1962, enquanto The Birds estava em pós-produção, François Truffaut realizou extensas entrevistas com Alfred Hitchcock em seus escritórios na Universal Studios. As entrevistas foram gravadas em fitas de áudio e o conteúdo eventualmente editado no livro Hitchcock Truffaut. Compre Hitchcock de François Truffaut na Amazon. O documentário Hitchcock Truffaut explora a arte e a influência de Hitchcock por meio de sua famosa entrevista de 1962 com François Truffaut. Meus dois filmes favoritos de Alfred Hitchcock são Notorious e aquele sobre o qual falaremos agora, Rear Window. Sei que é baseado em um conto de Cornell Woolrich, mas nunca o li. Tratava de um inválido que estava confinado em seu quarto. Acho que havia um homem para cuidar dele, mas que não estava lá o tempo todo. A história descrevia todas as coisas que o inválido via de sua janela e mostrava como sua vida veio a ser ameaçada. Se bem me lembro, o clímax é com o assassino atirando no homem do outro lado do quintal, mas o inválido consegue pegar um busto do Beethoven e segurá-lo na frente da janela para que Beethoven receba a bala. Imagino que a história tenha atraído você principalmente porque representava um desafio técnico. Um filme inteiro do ponto de vista de um homem e incorporado em um único e grande cenário. Absolutamente. Era uma possibilidade de fazer um filme puramente cinematográfico. Você tem um homem imobilizado olhando para fora. Essa é uma parte do filme. A segunda parte mostra o que ele vê e a terceira parte mostra como ele reage. Esta é, na verdade, a expressão mais pura de uma ideia cinematográfica. Pudovkin lidou com isso, como você sabe, e um dos seus livros sobre a arte da montagem, ele descreve um experimento de seu professor Kuleshov. Você vê um close do ator russo Ivan Mojorsky. Isso é imediatamente seguido por uma cena de um bebê morto. De volta a Mojorsky novamente e você lê compaixão em seu rosto. Então você tira o bebê morto e mostra um prato de sopa. E agora, quando você volta para Mojorsky, ele parece faminto. No entanto, em ambos os casos, eles usaram a mesma cena do ator. Seu rosto era exatamente o mesmo. Da mesma forma, vamos dar uma dose disso, dando um close em Stuart, olhando pela janela para um cachorrinho que está sendo baixado em uma cesta. De volta a Stuart, que tem um sorriso gentil. Mas se no lugar do cachorrinho você mostrar uma menina seminua se exercitando na frente da sua janela aberta, e você voltar para o Stuart sorridente novamente, dessa vez ele é visto como um velho sujo. Você diria isso,
Stewart estava apenas curioso? Ele é um verdadeiro voyeur. Na verdade, a senhorita Lejeune, a crítica do London Observer, reclamou disso. Ela fez algum comentário no sentido de que Rear Window era um filme horrível porque o herói passava o tempo todo espiando pela janela. O que há de tão horrível nisso? Claro, ele é um bisbilhoteiro, mas não somos todos nós? Somos todos voyeurs até certo ponto, mesmo que seja apenas quando vemos um filme íntimo. E James Stewart está exatamente na posição de um espectador assistindo a um filme. Aposto que 9 em cada 10 pessoas, se virem uma mulher do outro lado do pátio se despindo para dormir, ou mesmo um homem se mexendo no quarto, ficarão parados e olharão. Ninguém se vira e diz, não é da minha conta. Eles poderiam abaixar as persianas, mas nunca o fazem. Eles ficam ali e olham para fora. Meu palpite é que no início seu interesse na imagem era puramente técnico, mas ao trabalhar no roteiro, você começou a dar mais importância à história em si. Intencionalmente ou não, aquele quintal transmite uma imagem do mundo. Ele mostra todo tipo de comportamento humano. Um índice real de comportamento individual. A imagem teria sido muito sem graça se não tivéssemos feito isso. O que você vê do outro lado é um grupo de pequenas histórias que, como você disse, espelham um pequeno universo. Todas as histórias têm um denominador comum, pois envolvem algum aspecto do amor. O problema de James Stewart é que ele não quer se casar com Grace Kelly. Tudo o que ele vê do outro lado tem relação com o amor e o casamento. Há uma mulher solitária sem marido ou amante. Os recém-casados que fazem amor o dia todo. O músico solteiro que bebe. A pequena dançarina que todos os homens procuram. O casal sem filhos que adora seu cachorrinho e, claro, o casal que está sempre brigando, até o misterioso desaparecimento da esposa. A simetria é a mesma de Shadow of the Doublet. De um lado do quintal você tem o casal Stewart Kelly, com ele imobilizado pela perna engessada, enquanto ela pode se mover livremente. Do outro lado há uma mulher doente que está confinada à cama, enquanto o marido entra e sai. Uma das coisas que me deixou infeliz em Rear Window foi a música. Você conhece Franz Wassmann? Ele não fez a trilha sonora de vários filmes de Humphrey Bogart? Sim, e ele também fez a trilha sonora de Rebecca. Você se lembra que um dos personagens no quintal era um músico? Bem, eu queria mostrar como uma música popular é composta, desenvolvendo gradualmente ao longo do filme, até que na cena final ela é tocada em uma gravação com um acompanhamento orquestral completo. Bem, não funcionou do jeito que eu queria. Fiquei bastante decepcionado. Bem, essa noção é transmitida na parte final do filme, quando a velha solteirona, que está prestes a cometer suicídio, muda de ideia depois de ouvir o músico tocar a música completa. E não é no mesmo momento, enquanto ele ouve a música, que James Stewart percebe que está apaixonado por Grace Kelly. Outra cena potente é aquela em que o casal sem filhos descobre que seu cachorrinho foi morto. O que é tão bom nisso é que a reação deles é deliberadamente desproporcional. Há um grande alvoroço. É tratado como se a morte de uma criança estivesse envolvida. Claro. Aquele cachorrinho era o seu único filho. No final da cena você percebe que todos estão na janela dele, olhando para o quintal, exceto o suposto assassino, que está fumando no escuro. E esse, aliás, é o único momento em que o filme muda seu ponto de vista. Simplesmente, levando a câmera para fora do apartamento de Stewart, toda a cena se torna inteiramente objetiva. É isso mesmo, essa foi a única cena assim. Não é esta outra ilustração de uma das suas regras de trabalho, que consiste em não dar uma visão geral do cenário até que uma cena atinja seu pico dramático? Por exemplo, em The Paradigm Case, 50 minutos de ação dentro do tribunal chegam ao clímax quando um Gregory Peck humilhado sai do caso.
Só então, com a câmera mostrando sua partida à distância, você dá uma visão completa do tribunal. Novamente, em Rear Window, a primeira vez que você mostra todo o pátio é quando a mulher começa a gritar pela morte de seu cachorro e todos os vizinhos correm para sua janela para ver o que está acontecendo. Absolutamente. O tamanho da imagem é usado para fins dramáticos e não apenas para estabelecer o fundo. Outro dia eu estava fazendo um programa de televisão e havia uma cena em que um homem entrava em uma delegacia de polícia para se entregar. Eu tinha uma tomada próxima do homem entrando, a porta se fechando atrás dele e o homem caminhando até a mesa. Eu não mostrei o cenário inteiro. Eles me perguntaram: você não vai mostrar a coisa toda para que as pessoas saibam que estamos em uma delegacia de polícia? Eu disse: por que se incomodar? O sargento tem 3 listras no braço, bem ao lado da câmera. Isso é o suficiente para passar essa ideia. Por que deveríamos desperdiçar uma tomada longa que pode ser útil em um momento dramático? Esse conceito de desperdício, de salvar a imagem para uso futuro, é interessante. Outra coisa, no final de Janela Indiscreta, quando o assassino entra no quarto de Stewart, ele diz a ele: o que você quer de mim? E Stewart não responde, porque na verdade suas ações são injustificadas. Elas são motivadas por pura curiosidade. É isso mesmo. E ele merece o que está acontecendo com ele. Merece mesmo. Ainda assim, ele se defenderá cegando o assassino com seus flashes. Esses flashes nos levam de volta à mecânica de Circuit Agent. Você se lembra, na Suíça eles têm os Alpes, lagos e chocolate. Agora aqui temos um fotógrafo que usa seu equipamento de câmera para bisbilhotar o quintal. E quando ele se defende, ele também usa seu equipamento profissional, os flashes. Estabeleço como regra explorar elementos que estão conectados a um personagem ou a um local. Eu sentiria que teria sido negligente se não tivesse feito o máximo uso desses elementos. Nesse aspecto, a exposição do filme é realmente notável. Se abre aqui com o rosto suado de James Stewart. Você passa para sua perna engessada e em uma mesa próxima. Há uma câmera quebrada, uma pilha de revistas e na parede há fotos de carros de corrida tombando na pista. Por meio desse único movimento de câmera de abertura, aprendemos onde estamos. Quem é o personagem principal? Tudo sobre seu trabalho. E até mesmo como ele causou seu acidente. Isso é simplesmente usar meios cinematográficos para relatar uma história. É muito mais interessante do que se tivéssemos alguém perguntando a Stewart: como você quebrou sua perna? E Stewart respondendo: enquanto eu estava tirando uma foto de uma corrida de automóveis, uma roda caiu de um dos carros em alta velocidade e bateu em mim. Essa seria a cena média. Para mim, um dos pecados capitais de um roteirista, quando ele se depara com alguma dificuldade, é dizer: podemos cobrir isso com uma linha de diálogo. O diálogo deve ser simplesmente um som entre outros sons. Algo que sai da boca de pessoas cujos olhos contam a história em termos visuais. Outra coisa que eu notei é a maneira como você dispensa a preparação para uma cena de amor. Aqui, James Stewart está sozinho em casa. De repente, o rosto de Grace Kelly entra em cena e eles estão se beijando. Por que você faz dessa forma? Porque eu quero ir direto ao ponto importante sem perder tempo. Aqui é o beijo surpresa. Em outro caso, pode haver um beijo de suspense. Isso seria completamente diferente. Para mim, Rear Window é provavelmente seu melhor roteiro em todos os aspectos. A construção, a unidade de inspiração, a riqueza de detalhes. Eu estava me sentindo muito criativo na época, não é mesmo? As baterias estavam bem carregadas. John Michael Hayes é um escritor de rádio e ele escreveu o diálogo. Uma das coisas que eu gostei no filme foi o duplo significado daquela aliança de casamento. Grace Kelly quer se casar, mas James Stewart não vê dessa forma.
Ela invade o apartamento do assassino para procurar evidências e encontra a aliança de casamento. Ela coloca no dedo e acena com a mão atrás das costas para que James Stewart, olhando do outro lado do quintal com suas lunetas, possa vê-la. Para Grace Kelly, aquela aliança é uma vitória dupla. Não é apenas a evidência que ela estava procurando, mas quem sabe pode inspirar Stewart a pedi-la em casamento. Afinal, ela já tem a aliança. É exatamente isso. É isso. Esse foi um toque irônico. Eu ainda era um crítico ativo na primeira vez que vi Janela Indiscreta. E lembro de escrever que o filme era muito sombrio, um tanto pessimista e bastante maligno. Mas agora não vejo dessa forma. Na verdade, sinto que tem uma abordagem bastante compassiva. O que Stewart vê de sua janela não é horrível, mas simplesmente uma exibição de fraquezas humanas e pessoas em busca da felicidade. É assim que você vê? Isso, vejo assim. Definitivamente. Definitivamente. Anúncio de Hitchcock para cinemas que não tinham programado Janela Indiscreta. O diretor de cinema independente Jeffrey Michael Bayes, fã de longa data de Alfred Hitchcock, compilou esses artigos para divulgar ainda mais a brilhante simplicidade do gênio criativo de Hitchcock. Junte-se aos designers de som vencedores do Oscar enquanto eles revelam como Alfred Hitchcock utilizou o som para fazer o público pular de seus assentos de susto ou rastejar sob eles devido ao suspense excruciante. O diretor Martin Scorsese é nosso guia para o poder e a maestria do estilo visual de Hitchcock, analisando sequências marcantes de Um Corpo que Cai, Os Pássaros e Psicose. Martin Scorsese, Guillermo del Toro, William Friedkin e muitos outros celebram o legado duradouro do homem que muitos consideram o maior cineasta que o meio já produziu. Descubra por que os filmes de Alfred Hitchcock emocionam o público e inspiram cineastas que continuam a empregar suas técnicas cinematográficas até hoje. Paul Thomas Anderson fala sobre a influência de Alfred Hitchcock em seus filmes mais recentes. Aqui estão várias fotos ligadas nos bastidores durante a produção de Janela Indiscreta de Alfred Hitchcock, fotografado por Bud Fraker e Phil Stern, Paramount Pictures, Michael Ox Archives. Destinado apenas para uso editorial, todo material apenas para fins educacionais e não comerciais.